Em decorrência de medidas que com poucos. Nós somos uma das entidades que escolas. representam o ciclo A de carreira de gestores São governamentais todos de convivência entre devido vamos ter A proposta do PPA Nacional, integrando o PPA da União, Estado e Município, Grandes mudanças transformam a vida moderna. E o Estado também precisa se modernizar para acompanhar o ritmo da economia, da tecnologia, da cultura e da sociedade. A administração pública está em processo de adaptação à nova realidade, que no caso do Brasil, enfrenta desafios ainda mais amplos. No processo de reforma do Estado do Brasil, houve, na minha opinião, muitos equívocos. No Brasil, confundiu-se reforma do Estado com uma agenda negativa que envolvia desestatização, desregulamentação, e houve uma preocupação inicial simplesmente de desmontar o Estado existente. O Estado que precisava ser reformado, ele na realidade foi desconstruído. Na administração pública brasileira, nós tínhamos duas distorções graves, né? Uma era a distorção entre a administração direta e a administração indireta. Como o Estado não tinha condições de executar certas funções na administração direta, houve um processo de descentralização, através de autarquias, empresas públicas, Secretaria Economista, etc. Algumas dessas instituições, como tinham mais flexibilidade, elas criaram quadros urbanos altamente qualificados, enquanto que na administração pública direta isso era mais difícil. Então você tinha uma situação esdrúxula, que eu chamava de monstro de Frankenstein, uma cabeça pequena e membros, braços e pernas muito fortes, né? Que criava um problema entre as empresas estatais e a administração pública direta. Então, a nossa tese é que isso tinha de ser reequilibrado, inclusive porque, quando o governo desestatizou, privatizou as estatais, amputou a parte mais moderna do setor público brasileiro. O Estado continua a ter um papel importante na promoção do desenvolvimento, na promoção do crescimento econômico, obviamente em bases completamente diferentes do passado, né? E nesse processo, que já está começando a ser percebido por toda a sociedade, eu acho que os gestores têm um papel fundamental, né, de redefinir a estratégia do governo, de como fortalecer o Estado e voltá-lo a exercer algumas funções que são imprescindíveis, porque são funções que não podem ser, em que ele não pode ser substituído pelo setor privado. A carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental, ou gestor, como é comumente conhecida, surge como resposta a este cenário. era uma novidade na administração pública federal. Era um projeto que tinha pretensões ambiciosas no sentido de modificar a forma de se formular e implementar políticas públicas e de gerir o governo. Como não existia este desenho pronto e acabado, estes gestores, ainda alunos da INAP, se envolveram diretamente e ajudaram a construir isto que veio a ser o escopo da carreira, com as suas atribuições, com as suas competências estabelecidas em lei. Exigiu muita paciência, muita capacidade de diálogo, muita negociação e a montagem de maneiras de se articular internamente na máquina para garantir a sua sobrevivência. A carreira de gestores governamentais, ela originalmente foi pensada para ser uma carreira de generalistas, de profissionais com capacidade de transitar na administração pública e lidar com assuntos diferentes, embora sempre no nível mais de formulação de políticas, de tomada de decisão, de implementação, mas numa função mais de gerência, de gestão. O Brasil tem uma demanda de profissionais com essa capacidade de negociação, capacidade de articulação, de coordenação muito grande. Então essa carreira, ela foi concebida com essa finalidade. Juntamente com outras carreiras, a carreira de gestor vem compor o que se chama o ciclo básico de gestão governamental. A orientação direta tem um conjunto de carreiras, ao total, entre carreiras e planos de cargos, cerca de 40 diferentes tipos, né, para atender às diversas necessidades da administração pública. As carreiras do ciclo de gestão,
elas ocupam um espaço privilegiado de articulação, de coordenação do governo em áreas setoriais absolutamente críticas. Então, nós temos na área financeira, o analista de finanças e controle, né? Nós temos na área orçamentária o analista de orçamento, temos também o gestor, o especialista em políticas públicas e gestão governamental, como um elemento de coordenação de políticas públicas transversal em todo o governo, né? Temos na área de planejamento os profissionais do IPEA, né? Essas carreiras em conjunto atingem os principais sistemas que são base para o funcionamento do aparelho de Estado brasileiro. Eles cuidam essencialmente do ciclo de gastos de recursos. A ANESP promoveu o seminário Desafios da Administração Pública justamente para aprofundar e repercutir o debate sobre o papel do gestor. Nós tínhamos uma carreira com poucos profissionais que tinham uma organicidade muito grande e os debates fluíam com uma maior facilidade. Hoje nós temos uma carreira que está chegando a 700 membros e que a promoção do debate, né, para que a carreira tenha consciência da sua missão, se faz de uma forma um pouco mais complexa. Então, a carreira busca instrumentos que facilitem, né, o fluxo de informações interna e a promoção do debate. Questões fundamentais levantadas pelos próprios gestores e analisadas pelos convidados ressaltaram a formação e o perfil do gestor, a relação entre as funções técnica e política, a integração das carreiras, além de outros pontos estratégicos para o Estado brasileiro. Olha, nós somos uma das escolas de governo com papel estratégico, já que a gente é uma escola nacional de administração pública, e nós assumimos um papel muito forte de capacitação de servidores. A missão da ENAP hoje é o desenvolvimento de competências de servidores públicos para aumentar a capacidade de governo na gestão de políticas públicas. E a gente entende isso desde a fase de formulação, de implementação e avaliação das políticas. Na formação inicial, a ENAP trabalha conteúdos ligados a Estado e sociedade, desenvolvimento brasileiro, os desafios do desenvolvimento. Nós não formamos economistas. Os economistas discutem o desenvolvimento assim como as pessoas formadas em outras carreiras. Nós não formamos cientistas políticos, nós discutimos o Estado, a sociedade, as relações sociais para dar um contexto para que esses servidores, quando entrarem na administração pública, estejam sensíveis à diversidade, aos desafios públicos que o Brasil coloca e sensíveis ao diálogo com as esferas de governo e com as diversas realidades brasileiras. Daí nós temos uma ênfase grande na administração pública e nas políticas públicas, que são as partes mais pesadas em termos de carga horária do curso de formação inicial. E a gente formar pessoas que entendem muito de questões técnicas, de macroeconomia, de direito administrativo, é muito mais fácil do que contribuir para dar essa maturidade para as pessoas para lidar com os desafios do cotidiano, das equipes de trabalho, das restrições de orçamento, das restrições de quadro. E eu também não acredito só, apesar de eu ter feito meu mestrado em administração pública, que é só a formação de administração que forma o bom gestor lato sensu. O profissional que vem da área de engenharia de produção, que vem da sociologia, da filosofia, da ciência política, ou às vezes da matemática ou da física, podem ser ótimos dirigentes. Uma política pública específica, na discussão tributária, dos processos de cooperação internacional, qualquer que seja a ação, ela vai significar um movimento que é de competência própria do governo federal. E vai significar, principalmente, um movimento que é o processo de negociação com estados e municípios,
que na maior parte das vezes têm competências comuns naquele tema. Então, ter essa perspectiva em mente, que significa que temos limites, que significa que temos que buscar consensos, que significa que é preciso a cada momento, e esse consenso ele não se dá, não é uma fotografia, ele se dá e é revisitado, e é revisto, e é aprofundado. Então, estar aberto para essa perspectiva é uma questão central, se o tema do nosso debate é como que o gestor público pode atuar no aperfeiçoamento do Estado brasileiro. Nós estamos no Estado que é republicano, é a primeira característica, e é federativo. Isso significa relação entre poderes, como o professor dizia anteriormente, e relação entre entes federados que têm competências que são próprias, que são exclusivas e que, ao mesmo tempo, várias delas são comuns, são concorrentes, pressupõem acordo, negociação e consenso. A proposta do PPA nacional, integrando o PPA da União, Estados e Municípios, possibilita uma visão agregada do gasto público, ao mesmo tempo que é uma oportunidade para que as burocracias dos 3 entes federados possam cooperar no sentido de manter, formular e acompanhar políticas públicas. Devido à implementação da administração gerencial através de plano plurianual, PPA, ações de governo, programas de governo, as demandas vão surgindo, tanto com relação à necessidade de pessoas de nível superior, tecnicamente qualificadas, assim como de gestores, propriamente dito, para atuar na gestão das políticas públicas. Isso está acontecendo a partir da implementação de PPAs, que no caso do Estado de Goiás, nós estamos lá agora no 2º PPA, não é? E então as demandas estão aparecendo e as carreiras estão surgindo, apesar de ainda uma certa confusão entre a identificação precisa dessas demandas. A demanda pelo gerenciamento, pela gestão e a demanda pelos serviços técnicos especializados que a população está demandando. É importante que as entidades que representem o ciclo de gestão, elas possam se unir mediante um fórum permanente de discussões, porque, na realidade, esse fórum seria o quê? O espaço que a gente teria para discutir todas essas necessidades, bem como os temas mais importantes para essas carreiras, e daí você sair com informações, com propostas concretas, que seriam encaminhadas a quem decide dentro do governo. E esse processo ser, de repente, depois, anualmente expandido para os estados, onde você chamaria para um grande debate nacional as entidades dos demais estados, com as entidades federais, para discutir, de modo geral, essas grandes preocupações que dizem respeito ao ciclo de gestão na área federal, na área estadual e, se for o caso, na área municipal. Nós não podemos perder de vista que, num sistema democrático as variáveis políticas condicionam toda a ação do governo. E as decisões, em última análise, são decisões políticas. As decisões são tomadas a nível do Congresso, as decisões são tomadas a nível do Executivo, nos cargos mais elevados, né? Então, o que nós temos que encontrar é uma forma de convivência entre a função técnica e a política, em que as funções de cada uma, as responsabilidades ficam muito bem definidas. Eu sempre disse que isso não é muito difícil quando você tem noção exatamente de qual é a sua atribuição. O problema surge quando o técnico quer substituir o político, quer tomar decisões que não são técnicas políticas. Surge também quando o político quer tomar decisões que não são políticas e são técnicas, né? E a solução é deixar bem claro que o político é que toma a decisão. E o técnico não pode usurpar essa prerrogativa que é do político que representa a sociedade. Agora, devidamente instrumentalizado com subsídios técnicos para tomar a decisão mais racional possível. A cada 4 anos, no momento que um novo presidente é eleito, uma nova plataforma é posta às urnas, e aí nós, profissionais, precisamos ter respeito por isso. No momento que a sociedade vota, a sociedade está fazendo escolhas, quer dizer, e nós, como servidores, precisamos estar atentos a isso. Esse ambiente, essa zona cinzenta em que técnica e política convivem, é que vai, de fato, gerar soluções para que o Estado brasileiro mude. Não há uma receita para resolver esse dilema. Na realidade, isso passa por algo mais amplo, que é a própria reforma do Estado, uma reforma em que o servidor público possa ser valorizado, o servidor público possa ser profissionalizado. E profissionalizado para quê?
para que, de fato, os serviços públicos que a população espera, ela receba. Alguns especialistas do governo raciocinam apenas em termos do seu setor. O homem da agricultura que só vê a agricultura, o homem da educação que só vê a educação, o homem da saúde só vê a saúde, sem fazer um relacionamento da sua área com as demais áreas do governo. Então a ideia era de ter um profissional que tivesse uma formação profissional altamente qualificada, mas fosse fundamentalmente um homem capaz de ver o governo no seu conjunto, na complexidade de suas funções, na necessidade de harmonizar interesses divergentes, né? E capaz de gerar, instrumentalizar decisões que considerassem o interesse do país como um todo, né? Para isso ele teria que ser altamente qualificado, não apenas tecnicamente, em técnicas instrumentais, etc., mas principalmente entender o ambiente que tem variáveis políticas, variáveis econômicas, variáveis problemas legais, variáveis culturais, né? E saber como as decisões podiam ser formuladas da maneira mais racional possível. No conjunto dos gestores formados ao longo dos últimos anos, nós temos pessoas com perfil mais generalista, outros com perfil mais especialista. Há espaço para os dois tipos de profissionais, a carreira abriga profissionais desses dois tipos de formação, e o importante é que essas pessoas busquem se adequar nas funções que estão desempenhando ao seu perfil, e de modo que elas possam render mais para o país e produzir mais e colaborar mais para um bom funcionamento da administração pública. Ele tem que ser uma pessoa, ou ela, com muita sensibilidade para mobilizar os conhecimentos da sua equipe. E, portanto, ele tem que ser uma pessoa que escute muito, que aprenda com os outros, que compartilhe o saber, que esteja disposto não só a aprender, como a enfrentar situações concretas e desafios. Que ele não... ele precisa ser alguém que, diante do desafio, ele se sinta estimulado e não desgostoso, e que contribua para melhorar os problemas mais complicados do Brasil. A carreira precisa ser conhecida no âmbito da administração pública. E a gente está procurando fazer isso, elaborando documentos, promovendo debate com vários órgãos da administração para que conheçam a carreira, o perfil da carreira, o que ela pode contribuir com a modernização da administração pública. Eu acho que a missão da carreira é isso, né? Trabalhar o tempo todo para a modernização da administração pública, que é um processo contínuo, para que a administração consiga responder da forma mais eficiente e eficaz aos anseios da sociedade. O especialista em políticas públicas tem papel importante na modernização do Estado, oferecendo ao cidadão brasileiro o que ele precisa.